Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza. E o tema de hoje é Magazine Luiza e Via, se eu vou investir. Fato é que essas ações subiram muito recentemente. Magazine Luiza subiu 99% até a data de hoje e Via Varejo 72% desde a sua mínima histórica que aconteceu no dia 4 de julho. E olha lá, hein? As duas empresas bateram a mínima histórica aí, né, frente aos últimos anos, no dia 4 de julho. O que aconteceu? Aconteceu o que no dia 4 de julho? Então esse é o tema do vídeo de hoje e nós vamos analisar o que aconteceu com a Via, o que aconteceu com a Magazine Luiza, vale a pena investir nelas agora, vale a pena esperar, o que fazer com as ações aí da Via e Magazine Luiza e no final do vídeo eu vou falar se eu vou investir em ambas empresas, tá certo? Bom, quero também já pedir para você o quê? Aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, vai me ajudar demais. Você não sabe o quanto me ajuda você apertar esse botão. Então se você gosta aqui do Mestre da Riqueza, gosta aqui, né, da minha pessoa, André Janeiro Dias, vai lá, aperta o botãozinho aqui do curtir, porque me ajuda muito, tá certo? Bom, sem mais pedidos agora, vamos começar o vídeo, vamos entender o que está acontecendo com essas empresas. Dia 4/7, os investidores de Magazine Luiza e Via ficaram aí com medo, né? O que está acontecendo? Será que elas vão quebrar? Só para você ter uma ideia, Magazine Luiza no dia 4 de julho bateu aí, né, uma ação R$ 2,03 e a Via bateu no dia 4 de julho a sua mínima valendo R$ 1,76 e o mercado pensava o quê? O que vai acontecer com Via e Magazine Luiza? Será que elas vão rumo à falência? Será que acabou, vai virar pó as ações dessas duas empresas? Bom, fato é que isso não aconteceu. As empresas pegaram foguete e subiram muito aí no mês de julho, agosto e até a data de hoje, em setembro. Mas será que elas vão continuar subindo? O que está acontecendo? O que aconteceu com essas ações? A gente tem que entender um pouquinho do cenário econômico para que a gente possa fazer uma avaliação e é isso que eu vou te explicar. Tudo roda a partir da inflação, tá certo? E aí o que é inflação? Né? Tem muita gente que me acompanha aqui que não sabe o que é inflação. A inflação, ela é o aumento generalizado dos preços. Então entenda o seguinte, o arroz subiu de preço, a gasolina subiu de preço, o feijão subiu de preço, pontualmente, né, o arroz subiu de preço, isso não é inflação, tá? Pode ser aí um problema quanto ao arroz, quanto à produção, tá? O aumento pontual de um produto não é inflação. A gente tem que pegar uma cesta, então você vai imaginar uma cesta gigantesca com todos os produtos ali dentro. O arroz, o feijão, o milho, o trigo, a gasolina, conta de luz também, né? E aí o que subiu? O aumento generalizado desses produtos, né? Nós temos a inflação. E aí eu trouxe um gráfico aqui para você, para a gente avaliar o histórico, o que aconteceu com a inflação, aqui como é que ficou o aumento generalizado dos preços aqui no Brasil, que é medido pelo indicador IPCA. Bom, vamos dar uma olhada no gráfico o que aconteceu. Então tá aqui, ó, outubro de 2021 a gente estava ali com 10, chegando a 11%, chegamos a encostar nos 11%, né? E aí em janeiro de 2022 a gente deu uma recuadinha, veio para 10%, só que não se sustentou. E a inflação veio apertando, foi aumento de gasolina, foi aumento de taxa de luz, foi aumento de produtos também. O problema estava muito grande com a inflação. Então a gente vê que aqui, ó, ela subiu e foi bater ali o topo em 12,1%, né? Foi uma das maiores inflações que já tivemos aqui no Brasil em nível de décadas, tá certo? Então o problema estava muito grande. Isso aí aconteceu por quê? Bom, ficamos em lockdown 2020, praticamente metade de 2021, todo mundo preso em casa, né? As indústrias não produziram, todo mundo ficou parado em casa, né? Mas recebendo aquele auxílio emergencial, ou seja, ganhando dinheiro, mas preso em casa. Quando a porteira abriu, todo mundo foi para a rua, o que aconteceu? A indústria ficou parada, não tinha produto para todo mundo. Ao mesmo tempo, aquela demanda reprimida, todo mundo querendo comprar, mas não tem produto para todo mundo. O que acontece? 10 pessoas querendo um produto, só tem um produto, o preço sobe, tá certo? E aí, consequentemente, nós temos um aumento da inflação. Somado a isso, temos também a questão do conflito aí que aconteceu entre Rússia e Ucrânia, né? Todo mundo aqui sabe o que está acontecendo. E aí o que acontece? O preço do petróleo disparou, o barril do petróleo, e a gasolina aqui no Brasil também ficou muito cara. Vocês sabem bem disso, né? E aí impactou mais ainda a inflação. E olha o que aconteceu aqui, 12,1%, nós ficamos ali com a inflação batendo a máxima ali
né, a inflação acumulada, em abril, maio e junho. Só que em julho, nós tivemos o quê? Todo um trabalho para cair o preço da gasolina aqui no Brasil, o preço dos alimentos começou a recuar um pouco, né? E a inflação foi dando um pouco de sossego para os brasileiros. E aí a gente caiu aqui, ó, a gente vê claramente no gráfico que ela caiu aqui para em torno de 8 a 9%. Então, isso daí é um sinal muito positivo que vem acontecendo, a gente está conseguindo controlar a inflação. E eu já falei aqui para vocês, quem me acompanha aqui no canal Mestre da Riqueza, que o Banco Central, o que ele faz? Quando a inflação está muito alta, está descontrolada, né, a gente tem uma ferramenta chamada taxa Selic, que é a taxa de juros aqui no Brasil, tá certo? Quando a inflação sobe muito, a taxa Selic sobe muito também. E quando a taxa Selic sobe, o que acontece, né? As empresas tendem a pegar menos empréstimos, as empresas tendem a investir menos, tendem a contratar menos projetos, menos funcionários, né? Por quê? Porque os empréstimos ficam mais caros. Uma Magazine Luiza, uma Via, elas também captam empréstimos, né, para poder investir, para poder aumentar a empresa. E aí, consequentemente, quando o juros está muito alto, as empresas elas tendem a não captar esses empréstimos e seguram os seus investimentos, seguram os seus projetos. Consequentemente, o mercado inteiro fazendo isso, as pessoas têm menos contratações, né, os projetos começam a ser seguros, digamos assim, não vão para frente. E aí a gente tem menos dinheiro circulando na rua. É isso que o Banco Central está esperando, né? É meio maluco isso, mas entendam, quando a inflação sobe, o Banco Central sobe a taxa de juros, os empréstimos ficam mais caros e aí, consequentemente, as pessoas compram menos. Aí a inflação tende a cair, que é o que está acontecendo. O que vai acontecer daqui para frente? O mercado espera que a taxa de juros comece a cair também, tá certo? E quando a inflação subiu muito, a gente vê aqui no gráfico, olha lá, a gente vê aqui que em abril, né, junho e julho a gente bateu o quê? O máximo da inflação. E lembre que no começo do vídeo eu falei o quê? Né, que a mínima histórica das ações de Via e de Magazine Luiza aconteceu no dia 4 de julho. Olha lá, nós estamos no topo histórico da inflação. O que o mercado entende? Inflação está muito alto, né? As pessoas vão fazer o quê? Vão comprar menos, porque os produtos estão mais caros, o empréstimo está muito caro, taxa de juros alto. Isso aí pune muito as empresas de varejo, né? Porque elas vendem produtos, né? Então as pessoas têm menos dinheiro, acabam comprando menos. Consequentemente, isso bate direto ali nas ações de Magazine Luiza e de Via. E foi isso que aconteceu. Agora, vamos olhar o gráfico de novo para ficar muito claro. Com este cenário aqui, ó, essa cobrinha caindo aqui para baixo, o que a gente vê? Que as ações começaram a sobreviver, começaram a respirar novamente, porque a inflação está caindo, possivelmente a taxa Selic vai voltar a cair também, e isso vai ajudar o quê? As ações de Via e de Magazine Luiza. E foi isso que aconteceu, não é verdade? O mercado, a Bolsa de Valores, ela olha o futuro, ela já precifica o futuro, tá certo? Então, ele sempre vai estar se adiantando, o senhor mercado sempre está adiantado, né, dos acontecimentos. Então, quando o mercado viu, opa, a inflação está caindo, está controlada, possivelmente a taxa Selic vai começar a cair também, vai ajudar as empresas de varejo, o consumo vai voltar, as empresas vão faturar mais, o lucro vai aumentar, as empresas vão voltar a captar empréstimo, vão fazer contratações, vão trazer mais receitas para a empresa. E aí as ações subiram, né? Mas vamos entender aqui se é momento de comprar, vai continuar subindo, opa, já subiram demais, agora é arriscado. E nesse vídeo nós vamos comentar tudo isso. Fica até o final do vídeo que tem muita informação. Eu trouxe aqui também já o gráfico da Selic. Trouxe o gráfico da inflação, trouxe o gráfico da Selic. Vamos olhar como é que está a taxa de juros no Brasil. Então tá aqui, olha lá, outubro de 2021, a gente tinha ali uma taxa Selic muito próximo de 5. Olha como tem uma escadinha aqui, ó. É como se a gente estivesse subindo um prédio, tá certo? E chegamos aqui no topo em outubro de 2022 a 13,75%. O mercado espera que podemos chegar a 14%, mas seria o máximo, né? O mercado já fala que se bater 14% é o máximo, e aí essa escadinha que subiu deve começar a fazer um movimento de queda, consequentemente ajudando as ações de construção civil, as ações de varejo, e é isso que o mercado, o senhor mercado que enxerga o futuro, já está visualizando, por isso que as ações estão subindo tanto. Eu trouxe aqui também o resultado do balanço de Via e Magazine Luiza aí do primeiro trimestre e do segundo trimestre de 2022. Vamos ver o que aconteceu. Lembrem-se, inflação alta, taxa de juros alto, o que aconteceu aí
com o resultado das empresas? Vamos dar uma olhada. Bom, temos aqui o resultado do primeiro trimestre de 2022 da Magazine Luiza. Vamos aqui direto para o lucro líquido ajustado. E tá aqui, ó, menos 98,8 milhões de reais. Ou seja, a empresa deu prejuízo, né? Vamos olhar o segundo trimestre de 2022, lucro líquido ajustado, menos 112 milhões de reais, tá certo? Se a gente comparar aqui até com o segundo trimestre de 2021, olha lá, a empresa saiu de um lucro de 89 milhões para um prejuízo de 112 milhões. Então entendam, olha o que acontece com a inflação alta, juros altos, com uma empresa de varejo. Ela não quer dizer que ela vai dar prejuízo, tá? Tem ótimas empresas de varejo que dão lucro. Só que empresas que trabalham mais aí com venda de produtos eletrônicos, linha branca, geladeira, fogão também, elas têm a margem muito apertada. Vamos voltar aqui pro resultado de Magazine Luiza. Então, olhando o resultado aqui, olha o que acontece com a margem líquida, olha lá. Nós temos aqui 89 milhões em segundo trimestre de 2021 de lucro, mas olha a margem de lucro, 1%. Ou seja, as vendas totais, olha lá, bateram aqui 13 bilhões, né? A receita líquida, olha lá, 9 bilhões de reais para um lucro de 95 milhões. A empresa ela tem que vender muito para lucrar muito pouco, que é aí um detalhe muito parecido entre Via e Magazine Luiza que trabalham com esses produtos, né? Porque a mesma geladeira que você tem na Magazine Luiza, você vai ter na Via. Aonde que elas vão se diferenciar? Né? No preço. Então elas têm que trabalhar com um lucro muito pequeno e vender em muita quantidade para obter lucro, né? Então é quase um trabalho escravo aqui para ela conseguir lucro, tá certo? E agora vamos dar uma olhada no resultado do primeiro e segundo trimestre da Via. Vamos ver o que aconteceu. Olha lá. Bom, segundo trimestre aqui de 2022, né? A Via trouxe para nós aqui um lucro líquido operacional de 16 milhões de reais. Enquanto no segundo trimestre de 2021, a empresa tinha lucrado 132 milhões de reais. A gente vê o que aqui também? Claramente, eu trouxe alguns exemplos aqui para ficar claro para você. A Magazine Luiza saiu de um lucro em 2021 para um prejuízo no mesmo período aqui em 2022. E a Via tinha um lucro maior e diminuiu muito, quase chegando a ter prejuízo aqui no segundo trimestre de 2022, tá certo? Esse é o efeito que a inflação faz com essas empresas de varejo, né? Quando a inflação está muito alta, taxa de juros está muito alta, normalmente essas empresas vão mal. Quando o cenário começa a melhorar, espero que tenha ficado claro aqui o entendimento, né? Quando começa a melhorar, a inflação começa a cair, a taxa Selic futuramente vai começar a cair também. Essas empresas, né? Lembrando que o senhor mercado vê o futuro e a Bolsa de Valores também precifica o futuro, já começou a precificar uma alta, por isso que as ações subiram muito forte aí nas últimas semanas. E antes de trazer aqui os indicadores, a minha conclusão, se eu vou ou não investir em Via e Magazine Luiza, eu quero pedir o que para você? Vem aqui em cima, se inscreve no canal Mestre da Riqueza e ative todas as notificações, tá certo? Porque tem várias dicas que eu trago aqui para vocês que muitas vezes quem não está inscrito não pega, não recebe a notificação. E muitas vezes por você não estar inscrito, o canal aqui, o YouTube, né? Ele para também de mandar notificações de vídeos que eu posto. Então vem aqui, se inscreve, ativa as notificações que é muito importante para você. Eu quero colocar agora o gráfico da Selic e do IPCA juntos, um em cima do outro, para que a gente possa estudar e entender o que está acontecendo. Bom, olha lá, eu coloquei aqui o gráfico da taxa Selic em cima do gráfico aqui da inflação, né? Nós vimos aqui que a inflação subiu, né? Até meados aqui de abril, maio de 2022, tá certo? Olha o que aconteceu com a taxa de juros. Foi subindo, justamente para conter o avanço da inflação. Agora que nós estamos vendo aqui uma queda da inflação, aqui em julho, agosto, setembro, né, de 2022, essa taxa que está aqui em 13,75%, possivelmente deve começar a cair, porque, teoricamente, a gente não precisa ter uma taxa Selic super alta, sendo que o IPCA está caindo, tá certo? Então, enquanto um está caindo, o outro um pouco mais tarde, deve começar a cair também. Eu quero analisar com você, antes de dar a minha opinião, os indicadores fundamentalistas de Via e de Magazine Luiza, né? Para que a gente possa juntos estudar e entender como é que está o cenário dessas empresas. Bom, dividendos não preciso nem falar, né? Essas empresas não vão pagar bons dividendos e nem vão pagar dividendos porque elas não estão nem lucrando, né? E Magazine Luiza aqui entregou prejuízo. Então não tem nem como pagar dividendo. Lembrando que dividendo ele sai do lucro, né? A empresa lucra, parte desse lucro ela distribui em forma de dividendos para os acionistas. Se não teve lucro ou teve um lucro tão pequeno, não faz sentido a empresa pagar dividendos, tá certo?
Vamos dar uma olhada no preço sobre lucro, que é o PL, né? O que mostra esse indicador? Caso a empresa venha repetir o lucro do passado, pagamento de dividendos no passado, para o seu futuro, a gente, né, consideraria aí, por exemplo, PL 5, a gente demoraria 5 anos para reaver o dinheiro investido. Aqui em Via a gente vê que o PL está negativo, 8,91, ou seja, né, quando o resultado da empresa está negativo, a soma dos últimos períodos, né, teve prejuízo no balanço, está negativo, ou seja, a gente nem vai recuperar esse dinheiro, né? Teoricamente, você colocou uma grana ali, a empresa vem dando prejuízo, as suas ações teoricamente estão em queda. Vamos dar uma olhada no PL de Magazine Luiza, menos 494. Por quê? A empresa trouxe resultados negativos também nos últimos 2 trimestres. Preço sobre valor patrimonial de Via hoje está em 0,92, ou seja, significa que nós estamos pagando um pouco mais barato, né, cerca de 92%, pelos galpões, pelo estoque, por todo o patrimônio de Via. Eu olhando aqui uma empresa saudável, muito boa, é um indicador que estaria muito positivo, tá certo? Vamos ver o de Magazine Luiza. Bom, Magazine Luiza 2,70, né? Me mostra o quê? Que além da empresa ter pago aí, não ter pago dividendos, ter tido prejuízo, o seu valor patrimonial também se mostra um pouco mais caro. Empresas de tecnologia, como Magazine Luiza, geralmente o P sobre VP vai dar um pouco acima, né? Porque ela não precisa de uma estrutura tão grande para gerar lucros, tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Não vou julgar aqui o PVP de Magazine Luiza, mas vamos dar uma olhada agora no endividamento dessas empresas. Bom, primeiro indicador que eu trouxe aqui, dívida líquida barra patrimônio líquido. O que significa? Abaixo de 1 é o melhor cenário, né? Ou seja, o patrimônio da empresa é maior do que a sua dívida. Se ela vendeu patrimônio, ela consegue pagar a sua dívida. Acima de 1, nem que a empresa venda todo o seu patrimônio, ela não consegue pagar sua dívida e isso é um problema sim, tá? Vamos ver aqui, Via 1,45. Vamos dar uma olhada agora na Magazine Luiza. Dívida líquida barra PL 0,45. Bom, a Via, nesse indicador, tomou um pênalti aí. Cartão vermelho para Via. Magazine Luiza 0,45. Bacana, tá com a dívida controlada. Agora vamos ver a dívida líquida barra EBITDA, né? O que é esse indicador? Bom, o EBITDA ele é muito similar ao lucro. Só que no caso do EBITDA, ele não vai considerar os impostos, os empréstimos e amortizações, tá? A gente vai ver mais a questão do lucro operacional, né? Bom, vamos lá, vamos ver aqui da Via. Dívida líquida barra EBITDA 7,88. O que significa? Né? Que a gente vai demorar cerca de 7,8 anos, né, caso ela venha repetir o EBITDA do passado no futuro, para conseguir pagar a dívida. Neste indicador eu gosto até 3. Então a Via, cartão vermelho para Via também. Magazine Luiza, nós temos aqui 4,96. Cartão vermelho também para Magazine Luiza, considerando o EBITDA, como ela teve prejuízo aí nos últimos trimestres, o resultado também não foi muito bom para esse indicador de Magazine Luiza. E agora eu quero ver com vocês aqui a margem líquida, né? O que é a margem líquida? Bom, vamos pegar aqui uma caneta, tá certo? Olha lá, esta caneta aqui é vendida em Magazine Luiza e ela é vendida em Via. E ela custa R$1, tá certo? É a mesma caneta. Bom, o lucro delas muitas vezes é de 1 centavo. Né? Então imagina, ela tem que vender muita caneta para conseguir obter lucro, tá certo? Então eu gosto de uma margem líquida para uma empresa acima de 10%, que ela não precisa se matar tanto para faturar, para obter lucro, né? Como a Via e a Magazine Luiza tiveram prejuízo, ambas estão aí com a margem líquida negativa. Então a gente tem aqui, por exemplo, margem líquida de Via, menos 1,92%. Vamos olhar a Magazine Luiza. Margem líquida de Magazine Luiza, menos 0,17%. Péssimo resultado porque tiveram prejuízo no balanço, então o resultado veio negativo. O ROI das empresas, que é o retorno sobre investimento, né? Ou seja, quanto que elas investiram aí em propaganda, revista, jornal, rádio, não importa, né? Outros tipos de investimentos para captar lucro para a empresa. Quanto desses investimentos voltou de retorno? Eu gosto 10%, ou seja, a empresa investiu R$100 para captar investimentos e lucros, né? Voltou 110 para a empresa. Acima de 10, melhor ainda, né? Eu gosto de uma base de 10 para cima. Tá? Aqui nós temos o quê? Vamos olhar lá. Via Varejo, né? Menos 10,38%. Vamos olhar Magazine Luiza.
o ROI menos 0,55%. Então elas não estão sendo efetivas. Todo investimento que elas estão fazendo não está retornando aí lucro para as empresas. Quem me acompanha sabe que eu gosto de empresas que têm lucros crescentes, tá certo? E aí no caso de Magazine Luiza e Via, ainda dou um desconto para elas. Por quê? Porque eu expliquei para vocês todo o cenário, elas dependem muito da inflação, elas dependem da taxa de juros, tudo isso, elas são muito sensíveis a esses números. Mas, né, por elas serem cíclicas, vamos falar assim, elas poderiam ter lucro subindo e descendo. Agora, prejuízo no ano, né, no período, eu acho ruim. Um ano com prejuízo ainda é aceitável. Repetiu esse prejuízo no segundo ano? Para mim, André Janeiro Dias está fora da minha carteira. Eu não quero ser sócio de uma empresa que vem repetindo prejuízos, tá certo? Bom, essa é a minha estratégia. Vamos dar uma olhada aqui no histórico de lucros da Via. Bom, puxei aqui desde 2013, né? A gente vê que 2013 teve lucro, 2014 teve lucro, chegou a pagar dividendos aqui em 2014. Mas olha lá, 2015 praticamente zerou o seu lucro, 2016 teve prejuízo, 2017 teve um lucrinho, pagou um pouquinho de dividendo, aí 2018 prejuízo, 2019 um baita de um prejuízo, 2020 apresentou lucro, né? Por quê? Porque lockdown, todo mundo fechado. As únicas empresas que conseguiam vender eram as empresas de tecnologia. Por isso que elas subiram tanto naquela época em 2020, né? Lembre-se, o mercado, o senhor mercado, ele vê o futuro. Todo mundo preso em casa. Quem eram as únicas empresas que poderiam trabalhar? Via Varejo, Magazine Luiza, Lojas Americanas. Essas empresas poderiam vender aqui pela internet e chegar na nossa casa, né? E aí elas se beneficiaram do lockdown, tá certo? Mas agora voltou tudo ao normal. O que aconteceu? Toda aquela subida, elas caíram muito forte. Então a gente vê aqui que em 2021... prejuízo. Em 2022 tem um lucrinho muito pequeno. Vamos ter que esperar aí o terceiro e o quarto trimestre para ver se vai fechar com lucro ou prejuízo o ano de 2022. Vamos olhar o histórico de lucros agora de Magazine Luiza. Então tá aqui, ó, Magazine Luiza já tem um histórico de lucros mais bonitinho. A gente vê aqui que claramente desde 2013, o único ano que ela teve aqui um problema mais chatinho foi em 2015. Mas ela teve lucro nos últimos anos. Pagou dividendos, né? Não grandes dividendos, mas pagou dividendos também nos últimos anos. Então era uma empresa redondinha. Agora em 2022, com a taxa Selic em alta, concorrência muito forte, lembrando que Magazine Luiza e Via estão sofrendo muito com a concorrência da Shopee, Mercado Livre, Amazon, as grandes empresas internacionais que estão entrando aqui no Brasil, tá certo? Então, aqui a gente vê que em 2022 a empresa deu prejuízo, mas até 2021 era uma empresa muito redondinha. E antes de falar a minha conclusão, eu quero saber de você. Qual empresa você investe hoje ou qual você pretende investir? Se fosse hoje, você investiria em Magazine Luiza ou em Via? Comenta aqui embaixo que é muito importante a sua opinião. Bom, vamos à minha conclusão, né? Não é a sua conclusão, até porque eu pedi a sua opinião aqui embaixo, é muito importante. Vou dar a minha conclusão, tá certo? Citei vários pontos aqui de dificuldade para essas empresas. Por exemplo, né, os players internacionais que estão chegando aqui no Brasil e são uma pedra no sapato, sim, para Magazine Luiza e Via. Qual é o ponto positivo que eu vejo de Magazine Luiza? A Magazine Luiza me parece que acordou aí mais cedo que a Via para os concorrentes. Então ela vem fazendo um trabalho para aumentar a linha de receitas, né? Hoje a Magazine Luiza tem o seu banco digital, tem aí a Netshoes, Kabum, empresa de games, Época Cosméticos. Então ela tem uma fonte de receitas maior do que a Via nesse ponto. Claro, a Via também tem os seus cartões, tem o seu banco, né? Também é uma empresa que vem procurando aumentar e melhorar até a questão logística e de tecnologia. Mas, na minha opinião, a Magazine Luiza está um passo à frente da Via quanto a essas questões, tá? A gente vê o histórico de lucros, a Magazine Luiza também sempre foi mais redondinha do que a Via. Inclusive, eu sempre gostei de Magazine Luiza, acho que é uma empresa que busca inovar, busca melhorar a tecnologia, sempre trouxe bons lucros, mas o sinal vermelho acendeu para a Magazine Luiza. Por quê? 2 trimestres com prejuízo, né? A gente tem que ver. E agora, o que vai acontecer daqui para frente? A Magazine Luiza chegou num ponto que ela tem que mostrar resultado. A Via, na minha opinião, já vem com problemas anteriores aí, tá? É um caso até de turnaround. Ela vinha muito mal, muito endividada e uma nova administração assumiu para melhorar e fez algumas melhorias, tá certo? Só que as empresas subiram muito, Podem continuar subindo a cotação, no caso? Pode continuar subindo sim, tá certo? Por quê? Se a gente olhar até como especulação de mercado, né? A taxa Selic caindo e a inflação caindo e deve continuar caindo,
para 2023, 2024, essas empresas são muito beneficiadas. O que a gente tem que entender é que o senhor mercado que prevê o futuro é o seguinte, elas apanharam muito e agora estão recuperando parte, né? E podem começar a lucrar e ainda evoluir mais ainda com as suas cotações, ou, opa, subiu meio que na especulação. Aí a gente vai ter que entender e só o futuro vai dizer. Fato é que os indicadores fundamentalistas não estão bons, o balanço, o histórico de lucros recente também não está bom, e aí a gente tem que acreditar o quê? Que tanto a Via como a Magazine Luiza estão investindo para melhorar essa situação. As empresas dizem que estão evoluindo, que estão melhorando, com a queda da inflação, com a queda possível da taxa Selic, que elas vão melhorar ainda mais. Bom, vamos aguardar, tá certo? Eu, neste momento, não irei investir. Quero saber de você o que você vai fazer. Comenta aqui embaixo. Bom, mais um vídeo aqui do Mestre da Riqueza. Quero agradecer você, né? Todo mundo que comenta aqui no canal, eu leio todos os comentários, todas as perguntas, tá certo? E tento responder o mais rápido possível também. Um grande abraço para você e bons investimentos.